E aí que fizeram uma grande exploração daquele massacre em Las Vegas, sempre tentando associar a arma à morte de inocentes e nunca a salvar a vida de inocentes, porque quando você salva a vida de inocentes não é uma notícia tão trágica, tão escandalosa quando pessoas inocentes morrem por uma arma. E normalmente a cobertura da imprensa não distingue se a arma é legal ou ilegal e fica demonizando todas as armas, e aí começam todas aquelas reportagens sobre veja como é fácil comprar uma arma. Tá todo dia na televisão isso, desde que aconteceu lá o massacre em Las Vegas. E no dia desse incêndio criminoso aqui na creche em Minas Gerais, eu fiz uma pergunta no Twitter, aí virou uma polêmica e tal, que é justamente para combater a politização. Quem politiza são esse pessoal que fica explorando essa tragédia. Então eu perguntei se no dia do incêndio criminoso a gente também veria reportagem na TV do tipo veja como é fácil comprar fósforos em Minas Gerais. Porque é isso, quem quer matar usa a arma que tem, seja fósforo, seja faca, seja caminhão, faca e caminhão inclusive, carro, veículo, tinha acontecido na própria semana, em Marselha, na França, em Edmonton, no Canadá. Então ataques acontecem com as armas que estão disponíveis. E as informações que são omitidas no debate público sobre esse assunto é a quantidade de gente que é salva por causa das armas e a quantidade de crimes que deixam de acontecer porque tem pessoas armadas naquela região ou naquele domicílio. Nos Estados Unidos, se você andar lá, é muito comum você ver uma série de placas Armed Response, quer dizer, resposta armada se você invadir a minha casa. É óbvio que isso tem um poder dissuasivo quanto aos bandidos, porque tem lá a segunda emenda da Constituição dos Estados Unidos que defende o direito dos cidadãos de ter arma. Evidentemente tem um processo, tem alguns pré-requisitos. Aqui no Brasil os pré-requisitos são muito mais rígidos, né? E é um país que tem muito mais homicídios do que lá nos Estados Unidos. Agora, no caso dessa professora, o prefeito de Janaúba, Isaíldon Mendes, ele disse o seguinte, acho que foi no enterro dela, se não fosse por ela, a tragédia teria sido muito maior, foi uma verdadeira heroína. Pois é, então você tem uma mulher que não estava armada e que tentou proteger as crianças, evidentemente uma heroína, está de parabéns. Agora você imagine se essa mulher estivesse armada, a possibilidade dela ter sido mais bem sucedida na ação que ela teve de tomar por solidariedade, correndo risco de vida, ela poderia ter tido uma eficácia maior, como já aconteceu um monte de vezes lá nos Estados Unidos. Já escrevi um monte de vezes sobre esses assuntos, mas as notícias, quando isso acontece, não saem na imprensa. Então as pessoas ficam com essa impressão de que as armas simplesmente matam e não salvam. Pegando um artigo meu antigo aqui, 2 estudantes em 2002 na Virgínia pegaram suas armas no carro para neutralizar um colega atirador, com o policial de folga, porém armado, que levava sua filha... teve outro caso, policial de folga, porém armado, que levava sua filha à escola no dia em que um aluno resolveu matar os outros em Santee em 2001. Teve o dono de um restaurante em Edimburgo que em 1998 usou sua arma para render o aluno que havia matado um professor e ferido mais 3. O diretor que também pegou sua arma no carro para apontar um estudante homicida em Pearl em 1997 e por aí vai. Quer dizer, sempre que teve alguma pessoa ali armada, ela pôde tomar uma atitude que ela teve que escolher de acordo com a situação, com a sua análise momentânea do risco, mas ela tinha ali a opção de reagir e ela pôde evitar um massacre muito maior. Então fica toda essa discussão só dizendo que há o massacre, que é por causa das armas e nunca a menção à defesa que as pessoas eventualmente armadas fazem. E nos Estados Unidos é muito comum que esses massacres aconteçam em gun-free zones, que é aquelas zonas onde ninguém está armado. E quando ninguém está armado, o atirador vai matando até acabar a munição dele. É porque nesse debate é sempre a militância tentando fazer com que as pessoas que têm pensamento divergente, que tentam argumentar sobre o que seria melhor em termos de segurança pública, pareçam pessoas desalmadas, que não têm a preocupação com as vítimas que eles têm, e aí eles vêm a público para mostrar toda aquela preocupação, trazer a superfície, enquanto os outros estão lá tentando fazer uma análise sobre a eficácia de qualquer medida que poderia ser adotada ou não. Então eles vêm com toda essa afetação e tentam demonizar os adversários. Isso é um porre. E ainda tentam fazer uma promessa de que há uma solução, de que você tirando as armas vai acabar as mortes, e fica a impressão na cabeça de pessoas que são usadas como massa de manobra que isso seria uma solução total. Não tem essa solução completa. As pessoas morrem com as armas liberadas, as pessoas morrem sem as armas liberadas. A questão é saber qual é a possibilidade que reduz o número de mortes e qual que também mantém a liberdade e que também respeita a Constituição. No caso dos Estados Unidos tem lá uma segunda emenda para defender o direito da população de ter a sua arma.